Na paz do Senhor, meus irmãos. Primeiramente, eu peço a ajuda de vocês para que sigam o canal, compartilhe os vídeos e dê joinha, que será de muita ajuda para o canal. A palavra que nós vamos meditar hoje na Santa Palavra de Deus é Mateus capítulo 5, versículo 4. O famoso Sermão do Monte. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui, meus irmãos, esse choro não é um choro qualquer. Não é um choro de novela, de romance, de filmes. Essas besteiras que muitos crentes assistem. Esse choro não é para vir disso. Às vezes o crente fica assistindo Netflix, esses romances besta, essas histórias em quadrinho que não leva ninguém a nada. Aí pega, vem, aí lê as bem-aventuranças, aí lê os que choram. Aí pensa que é bem-aventurado, porque tá aqui, choram. Deixa que ele pegou, era assistindo romance na Netflix. Não, irmãos, não é um choro qualquer. Aqui é um choro sentimental, um choro verdadeiro, um choro puro, um choro que vem da alma, um choro que sai de dentro do coração. Lágrimas de sangue, irmãos. Não é esse choro aí besta do ímpio. Primeiramente, o crente tem que chorar pelos seus pecados. O crente tem que chorar pelos seus pecados. Tem que sentir, ficar triste, ficar com o coração quebrantado por causa dos seus pecados. Ele tem que se entristecer. Quando o crente peca, ele tem que ficar triste, porque Deus fica triste em relação a isso. Você tem que ficar triste também, irmão. Se o crente peca, ele tem que sentir aquela dor no peito e ver que não está fazendo o que Deus agrada, ou fazendo coisas que agradam a Deus. Ele tem que sentir isso, saber que errou diante do Deus Pai Todo-Poderoso. Aí então ele chora, ele fica quebrantado, ele fica triste em relação aos seus pecados. Tem que chorar pelos seus pecados. O crente tem que chorar pelos seus pecados. Não tem crente que não chore pelos seus pecados e não fique triste pelos seus pecados. Meus irmãos, também o crente tem que chorar pelos pecados ao seu redor, pelos pecados de seus familiares, irmãos, da sua família. O crente tem que chorar em ver a sua família errante diante de Deus, a sua família falha diante de Deus, a sua família indo para o inferno. Você tem que sentir a dor de ver sua família assistindo pecado, comendo
pecado, bebendo pecado, como se não fosse nada, sem se lembrar de Deus. O crente tem que chorar pelos pecados de seus familiares. Tem que ficar com o coração quebrantado, porque se eles morrerem nessa situação, eles vão para o inferno. E depois que ele morrer, não adianta chorar, porque você não ficou triste, não se quebrantou, não chorou diante de Deus pelos seus familiares. Aí depois que ele morrer, vai chorar para quê? Vai chorar para quê? Se você não levou ele diante de Deus, a sua família. Para que chorar? Não adianta chorar. Você tem que chorar por eles enquanto tem vida. Depois que morrer, acabou. Você chora por eles diante de Deus enquanto tem vida. Para que Deus veja que a dor que está em seu peito por causa dos seus familiares e Ele tenha misericórdia da sua família através de você, através do vaso. Só assim para Deus agir na família do crente. Senão Deus não vai agir, porque você não está nem aí para a sua família indo para o inferno. O que é que Deus vai fazer? Você tem que dar o primeiro passo, tem que mostrar que você não aceita aquela situação. Eu não aceito, eu não admito. Então você tem que quebrantar seu coração, deixar seu coração quebrado diante de Deus, para que só assim Deus haja em sua vida. Também, irmãos, nós temos que chorar pelos pecados mais distantes, pessoas que às vezes nós nem conhecemos, nem falamos com elas. Nós também temos que sentir esses pecados. O quanto pessoas caminham errante diante de Deus. O quanto pessoas vivem no vício da droga, viciado em cachaças, viciado em quase todo tipo de vício. Nós temos que ficar com o coração quebrantado também pelo próximo, igual Jesus quando via a multidão, Jesus sentia íntima compaixão. Jesus ficava quebrantado diante deles e ia com o coração quebrantado ensinar a eles as coisas de Deus. Do mesmo jeito é o crente. Se Jesus é o exemplo, tem que fazer o que Jesus fazia. Quando tiver crimes, todo tipo de violência, todo tipo de mal acontecendo, nós temos que ficar quebrantado. Não podemos ficar normais com aquela situação, porque quanto mais coisas ruins, coisas do mal acontecem, o diabo está vencendo, o diabo está conseguindo o seu objetivo. Então, o crente, como um guerreiro de Deus, não pode ver essas coisas e não ficar com o coração quebrantado. Tem que chorar pelo próximo também. Tem que sentir a dor daqueles familiares que perderam seu ente querido, daqueles familiares que têm irmãos viciados em drogas. Temos que sentir, irmãos, assassinatos, estupros, sequestro. Temos que sentir a dor, irmãos. Senão, nós não somos servos de Jesus.
temos que sentir a dor do próximo também, para que só assim Deus faça algo. E também, irmãos, quando morrer um ente querido, um familiar, não podemos ficar chorando o resto da vida, ficar o ano todo dengando. Não podemos ficar assim. Porque é como que eu falei antes. Se você não chorou antes pelo seu familiar, para que Deus haja, você vai chorar agora depois dele morto. Para quê? Acabou, ele morreu, acabou. Você não chorou pelo pecado dos seus familiares, não ficou com o coração quebrantado, não clamou a Deus por eles, aí depois que ele morrer vai chorar para quê? Vai chorar para quê? Acabou. Se morrer, né, um familiar, chora. Se quiser, chora mais um pouco. Depois vela, faz o velório. Depois enterra. Acabou. Depois o crente levanta a cabeça, bate continência para o capitão Jesus, o general Jesus, e pronto, segue na caminhada. Não tem esse negócio de ficar o resto da vida dengando, chorando, não. Tem não. Porque você é um servo de um Deus todo-poderoso que manda em tudo. E Deus não gosta de crente fraco. Crente fraco não vai ao céu. Crente fraco não levanta. Crente fraco não caminha. Crente fraco fica parado, igual um cone. Igual um bestalhado parado. Então, irmãos, o crente tem que ser forte. Se o crente não for forte, ele não vai ao céu. Não vai, não vai. Essa é a verdade. Então, irmãos, quando morrer um familiar, chora, quiser chorar mais um pouco, faz o velório, enterra e acabou. Vida que segue. Vida que segue. Porque se não chorou antes por ele, vai chorar depois que ele morreu, depois que ele desceu ao inferno. Porque se morre em Jesus, vai para o céu. Se não tem Jesus, vai para o inferno. Essa é a mensagem, nua e crua. Não tem arrudeio, não tem arrudeio. Essa é a mensagem. Se tem Jesus, vai para o céu. Se não tem Jesus, vai para o inferno. E acabou. Essa é a mensagem. Não tem outra mensagem. Não tem outra arrudeio. Essa é a mensagem. Então, irmãos, essa era a palavra que eu tinha para hoje. E, como eu falei antes, no começo do vídeo, ajuda o canal, de joinha, siga o canal e compartilhe os vídeos. E que Deus abençoe a todos e que tenha misericórdia de todos. Em nome do Senhor Jesus, o Nazareno. Amém e graças a Deus.